Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa live de domingo. Nossa live de domingo, onde a gente vai examinar hoje um assunto muito interessante perante a revelação espiritual de todos os tempos. Nós estamos num mundo em transição, numa transição planetária, num fim dos tempos, no dizer bíblico, no fim de uma era, no dizer do calendário maia. Diferentes revelações confluem para uma grande transição, uma grande mudança da Terra. Nos situar perante essa grande transição é angustiantemente necessário. E nós hoje apresentamos a questão: será que ainda tem jeito para mim? Será que eu ainda tenho chance? Vamos examinar essa questão? Nós, na transição, perante essa humanidade perversa, destruidora da natureza, perversa com relação às crianças, com relação aos idosos, com relação aos pobres, com relação aos outros em geral, será que essa humanidade tem jeito? Será que eu, dentro dessa humanidade, tenho jeito ainda? Tenho chance de permanecer na Terra, de estar entre os escolhidos? Para examinar isso é que nós estamos aqui hoje. E para bem examinar qualquer tema do ponto de vista espiritual, nós sempre precisamos de um apoio do alto, de um apoio que nos vem quando nós abrimos o espírito, porque aí nós nos permitimos que flua através da gente palavras que inspiradoras, inspiradas e inspiradoras, e que nós recebamos essas palavras e elas voltem a transmitir essa inspiração a várias pessoas. Então eu tenho certeza que daqui, nos meus melhores momentos, eu consigo inspirar sugestões, mensagens, pontos de vista de mais alto. Quando a minha sintonia é mais baixa, eu não consigo acessar informações tão altas e passo as informações do meu ego ou de inspirações mais baixas. E vocês a mesma coisa. Vocês, quando estão abertos, bem sintonizados, captam as melhores sugestões. Medianamente sintonizados ou mal sintonizados, vocês vão se deixar levar pelos medos, pelas mágoas, pelas culpas, pelos preconceitos e pelas influências nem tão luminosas assim. Então, para que tenhamos um bom exame dessa importante questão, um bom estudo dessa importante questão, nós vamos fazer uma oração, que é o quê? Oração não é um conjunto de palavras pré-determinado, mesmo que nós possamos usar conjuntos de palavras pré-determinados. Oração é tudo que nos eleva, tudo que eleva o nosso padrão vibracional, a nossa sintonia. Então precisamos fazer um exercício desse agora, e nos propomos a fazer esse exercício nessa primeira meia hora dos nossos trabalhos. Depois a gente faz uma oração e depois a gente faz uma oração de trabalho, que a gente vai fazer depois desses 30 minutos. E ao final observar, refletir sobre as questões que os amigos trouxerem para a gente fazer uma troca, uma interatividade maior. Para começar então, que por nós hoje estamos aqui sob a inspiração, buscando a inspiração dos mais altos, das mais altas ondas, das mais luminosas vibrações. Queremos acessar e receber essas melhores vibrações para examinarmos essa questão, de forma a situar cada um de nós nessa transição.
precisamos nos situar, compreender, porque a pior dor do mundo é a dor incompreendida. E a dor compreendida, ela se torna muito mais assimilável, aceitável e até, como no parto, desejável. Queremos, Pai, hoje alcançar alguma compreensão, um pouco mais da compreensão do que vem a ser a transição, de qual o nosso porquê nós estamos vivendo essa transição e o que nós podemos tirar de proveito dessa vivência. Muito grato, meu Pai, que os seus orientadores, os seus trabalhadores nos ajudem, tanto a mim que faço essa função da estimulação, da apresentação, quanto daqueles que integram esse trabalho por estar ouvindo essa estimulação e depois trazendo as suas próprias questões nos comentários ou fazendo essas questões dentro de si sem externar. Que essa interestimulação nos favoreça, como sempre a troca, o diálogo é sempre um mecanismo de crescimento, de expansão. Que o diálogo interdimensional, o diálogo entre encarnados com ajuda interdimensional nos favoreça a um crescimento e a uma expansão de consciência, ainda que milimétrica, significativa na tarde de hoje. Grande abraço, que Deus nos ajude através das melhores influências. Que assim seja. Vamos lá? O que vocês acham? Será que nós temos jeito? Será que nós temos chance na transição planetária? Vamos usar os textos sagrados, os evangelhos, o Novo Testamento para pensarmos essa questão. E depois usar, claro, a lógica, a razão, o nosso entendimento para nos situarmos nesse contexto de tantas dores, tantas angústias, tantas pressões, tantas violências que tornam essa nossa vivência quase que insuportável. Nós temos certeza, como já dissemos na oração, que cada milímetro que nós avançarmos na compreensão vai transformar essa dor, essa angústia, numa vivência cada vez mais aceitável, assimilável e aproveitável da parte de todos nós. Então vamos lá. Vamos tentar entender se nós temos jeito, qual o sentido e qual é o nosso papel na transição. Há diversos personagens, há diversas situações e há diversas perguntas que nos surgem à alma. Por exemplo, nós geralmente nos perguntamos se uma humanidade tão cheia de violência, se nós mesmos que já cometemos enganos tão profundos nessa vida e ainda mais em outras, se ainda se pode haver jeito para pessoas que erraram tanto. Como entender isso? Os exemplos dos evangelhos são enfáticos para dizer que sim, terão oportunidades fantásticas, mesmo para aqueles que erraram muito. Exemplos disso, nós temos um exemplo do campo feminino e um do campo masculino. Maria Madalena é um personagem muito forte dos evangelhos, de uma mulher chamada pecadora, chamada equivocada, que, ao que tudo indica dos relatos, realmente errou muito. Era lindíssima e usou a sua beleza, colocou a sua beleza a serviço do poder, a serviço do prestígio, a serviço do proveito econômico. A bem da verdade, hoje em dia,
quantas pessoas usam a sua beleza para o seu proveito econômico. Se esse é um equívoco tão sério assim, nós temos bilhões de equivocados, não é mesmo? Mas ela era, se isso é verdade, se essa interpretação é correta, ela era realmente uma equivocada. Paulo de Tarso, os relatos são ainda mais claros. Foi o primeiro perseguidor de cristãos da história. Moveu uma ampla, rígida e violenta campanha contra os cristãos, a ponto de matar um grande líder do cristianismo original, que era Estevão. Ele mesmo acusou, ele mesmo julgou e ele mesmo executou esse grande personagem num drama que é magistralmente revelado no livro Paulo e Estevão, de autoria espiritual de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, e que nós não nos cansamos de recomendar. Mas, se você não tiver alguma prevenção contra a literatura psicografada, leia em Atos dos Apóstolos a história de Paulo. Você terá também a certeza de que ele errou e se equivocou profundamente a ponto de ser um terrível perseguidor de cristãos e de Estevão. Para Paulo e para Madalena, Deus não se fechou. A vida não trouxe punições, trouxe oportunidades. Eles aproveitaram essa oportunidade, fizeram uma mudança heróica nas suas vidas e se transformaram em grandes luminares para a humanidade. Como os relatos são de uma época machista, os relatos são mais pormenorizados do que fazem os homens, muito menos do que fizeram as mulheres, mas os relatos espirituais dão conta de uma Maria Madalena fantástica, heróica, maravilhosa, como nesse livro Boa Nova, também de autoria psicográfica de Chico Xavier, mas em parceria com o espírito Humberto de Campos. Aqui você vai ter um maravilhoso relato sobre Maria Madalena. De qualquer forma, ambos foram chacoalhados, ambos erraram muito, mas ambos receberam oportunidades que eles assimilaram, que eles tiveram a coragem de aproveitar e se transformar. Então, numa vida apenas, grandes pecadores que erraram possivelmente muito mais do que todos nós, tiveram a chance e puderam aproveitar e se transformar em grandes luminares. Então isso quer dizer que há uma forte suspeita para nós acharmos que também haverá espaço para nós. Um outro ponto de vista que conflui nesse mesmo sentido é a própria lógica. Porque se Deus é perfeitamente bom e justo, não haveria nenhum sentido em ele manter uma pessoa sequer encarnada, ocupando um corpo indevidamente. Como uma escola que tiver certeza que um aluno não tem mais chance de aproveitar um ano, se ela tiver certeza absoluta, não tem sentido ela ainda manter essa criança em sala de aula. Ela vai fazer com que essa criança entre numa outra alternativa, talvez numa sala onde seja menor a exigência, para que ela possa se movimentar, adequar o seu conhecimento e ser exigida dentro de um ponto de vista aceitável, dentro de um ponto de vista onde ela possa produzir, já que a exigência, quando é demais, ela paralisa o aluno. Não é verdade? Então, essa lógica simples, partindo do pressuposto de que Deus existe, quem está numa cama de hospital, se o hospital ainda está investindo nessas pessoas,
se o hospital ainda faz tratamentos para essas pessoas, especialmente um hospital perfeito como esse, regido por Deus, uma escola perfeita como essa, dirigida pelo Pai, é porque há uma esperança, há uma forte possibilidade de nós ainda passarmos de ano ou recebermos a nossa cura. E ainda por cima nós temos diversas mensagens espirituais que falam e que nos trazem esse mesmo sentido. Vamos lá. Uma delas é a parábola dos trabalhadores da última hora, muito conhecida, e que fala que o dono de uma fazenda ou de um sítio saiu à primeira hora para recrutar trabalhadores para trabalhar no seu sítio. Pegou trabalhadores na primeira hora do dia, na segunda hora do dia, na terceira, na quarta, na quinta, e depois, na hora de pagar, ele deu o mesmo pagamento para aquele que trabalhou desde o início do dia e para aquele que trabalhou na última hora do dia, trabalhando apenas uma hora, ele recebeu o mesmo pagamento do primeiro. Como isso pode ser justo? Como isso pode ser considerado sadio, saudável e justo? Como pode ser justo que pessoas que erraram muito possam receber oportunidades luminosas? Será isso justo? Pergunta o homem, pergunta a mente humana, quando embebida, quando utilizando a crença, o modo de ver o mundo baseado na justiça humana, que quando vê alguém errado, acusa, julga e pune. Não há lógica, porque quem erra seria indigno. Não merece respeito. Os homens de bem, que são juízes, devem verificar a culpa, separá-lo da sociedade e punir os errados. É assim que pensa a justiça humana. E essa justiça não está apenas nos tribunais, ela se espalha nas famílias, nos trabalhos, no trânsito, em toda parte. Essa é uma crença muito forte que nós alimentamos. Não é? A lógica do trabalho, ela também está embebida por isso, mas ela tem uma forma de justiçamento, que é o salário, também muito clara. Quem trabalha mais precisa ganhar mais. Se for o mesmo tipo de trabalho, uma pessoa que trabalha mais horas deve ganhar mais do que quem trabalha menos horas. Onde está a justiça disso? É muito interessante trazer uma figura, uma metáfora que Jesus não possuía no seu tempo. E por isso ele não podia usar. Ele só podia usar os elementos próprios daquele momento histórico dele. Por isso ele compara as situações com criminosos ou com trabalhadores, porque é o que as pessoas tinham naquele tempo. Não existia uma escola como hoje nós temos institucionalizado na nossa cultura. Se nós trouxermos o paradigma educacional ao invés do paradigma da justiça humana e do trabalho humano, tudo se transforma de uma outra, ganha um outro colorido muito mais compreensível para todos nós. Por quê? A parábola dos trabalhadores da última hora, se transportada para o ambiente escolar, ela vai dizer o quê? Que um professor dá uma aula para uma classe e já na primeira explicação, uma parte da classe entende o que ele falou. Mas outra parte precisa dos exercícios para melhor compreender o que está acontecendo. E outra parte, mesmo com os exercícios, não compreende. Precisa de uma segunda e de uma terceira explicação.
Não é assim que acontece numa classe? É assim. Pois eu pergunto para vocês, passada a primeira explicação, a segunda, a terceira, todos os exercícios, quando o professor aplica uma prova sobre aquele assunto, quem aprendeu no primeiro momento ou no último momento vai ter notas diferentes se ambos aprenderam? Claro que não. Se um aluno aprendeu completamente a matéria no primeiro ou no último momento, já próximo da prova, ele vai receber a mesma nota. Não é isso? Não é essa a lógica da educação? Aí abre-se com uma justiça perfeita, com uma lógica perfeita, a parábola dos trabalhadores da última hora. Isso quer dizer, do ponto de vista existencial nosso, que a verdade vem sendo trazida para a humanidade por inúmeros luminares enviados de Deus. Lao Tse, Hermes Trismegisto, Sakyamuni, Sócrates, Siddhartha Gautama, os profetas todos. Nunca ficou uma humanidade desassistida completamente de referências espirituais. Certamente, espíritos que foram vivendo cada um desses momentos históricos, com cada um desses luminares, terão ocorrido seguidores que aprenderam a lição e já conseguiram o seu processo de emancipação, de libertação espiritual. Mas é claro que muitos não aprenderam e foram depois reencarnando em outros momentos sob outros luminares. E foram recebendo de novo lições. E foram recebendo até chegar a Cristo. Depois de Cristo, inúmeros luminares ainda vieram, como o próprio Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier. Os luminares foram se sucedendo em cada um dos lugares do mundo. Todos os lugares têm os seus luminares dentro do cristianismo e também fora do cristianismo. Diversos foram se apresentando, como Mahatma Gandhi, por exemplo, né? E mesmo no contexto da ciência, luminares fantásticos. E foram passando imagens, passando exemplos, e alguns aproveitaram e alguns não. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos a parte da classe que não aprendeu na primeira prova, na segunda, na terceira, na quarta, nos dezenas de exercícios durante um ano, e que estamos na classe de recuperação. Mas que, se nos esforçarmos, nesse momento, poderemos ainda ter um bom aproveitamento e obter nota para passar de ano, às vezes com notas iguais a outros que já aprenderam há muito tempo. É assim que funciona uma escola, e isso nos dá uma esperança fantástica, porque não são todos os alunos que não obtiveram média que chegam até uma classe de recuperação. Alguns foram escolhidos, e essa mesma lógica, segundo os espíritos, acontece conosco. Milhões, dezenas de milhões, centenas talvez, queriam estar encarnados agora na Terra, mas só nós fomos os escolhidos para estar aqui. Então, Deus é por nós. Deus nos favorece. Deus nos faz entender. Uma outra figura maravilhosa que está no Evangelho, para falar se nós temos chance ainda, é no momento supremo de Jesus, no Gólgota, já crucificado, já com os cravos nas mãos e nos pés, amarrados às cruzes, estava ele e 2 criminosos. E nós sabemos que um deles desafia Jesus e fala, desafia Jesus a salvar-se a si mesmo. Se você é o Messias, você salve-se e salve a gente.
Um dos ladrões desafia Jesus, o outro não. O outro adverte o primeiro ladrão que desafiou Jesus e fala: nós fizemos coisas erradas, mas esse que está aí não, só fez o bem. E pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pede por essa consideração que tem por Jesus. É um diálogo entre os três crucificados. E a fala de Jesus, segundo as revelações obtidas no mundo espiritual pelo Espírito Humberto de Campos e repassadas a nós por Chico Xavier, são o seguinte: quando acontece isso, ele fala para Tomé. Jesus endereçou um olhar para Tomé, que duvidava também, duvidava de tudo, e diz para Tomé: vê Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. O que nós percebemos aqui? O homem havia cometido crimes, estava sendo punido com justiça perante a lógica da terra. Pois os virtuosos todos, segundo os homens, foram esses virtuosos que crucificaram Jesus. Os virtuosos, os poderosos do Império Romano, aliciados e somados aos virtuosos da cultura judaica, reunidos no Sinédrio, foram os responsáveis pelo assassinato de Jesus. Mas se omitiram todos os que foram beneficiados e os próprios discípulos e os próprios irmãos de Jesus. Todos se omitiram, ninguém foi testemunhar a seu favor. Ou seja, todos nós, de alguma forma, por ação ou omissão, crucificamos Jesus. Mas na hora suprema, o ladrão testemunhou, acreditou na posição de Jesus, mais do que os chamados virtuosos da terra. Ou seja, se nós erramos muito, e nós erramos muito, a cada momento, como Paulo de Tarso às portas de Damasco, Maria Madalena num jantar em que, reconhecendo os seus erros e a enormidade de Jesus, lava os pés com suas lágrimas e seca com seus cabelos. Paulo de Tarso às portas de Damasco, chamado por Jesus, esquece completamente seus erros e pergunta com uma atitude proativa: o que queres que eu te faça? E passa a partir dali a trabalhar para a luz. Nós temos essa possibilidade de fazer a nossa mudança nesse momento. Nós temos a possibilidade de aproveitar essa chance nesse momento, mesmo que tenhamos cometido todos os equívocos que vão vir sobre nós, mas isso não quer dizer que nós estejamos condenados ao mal, que nós sejamos indignos. Nós podemos fazer um turning point, fazer um ponto de mutação, despertar para a luz agora. Por isso é que nós estamos encarnados, porque Deus acredita em nós. Nós precisamos realmente estar cansados do homem velho. Será que nós estamos? Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa situação. Aproveitemos cada segundo dessa situação, não blasfemando, não querendo nos eximir das responsabilidades nem dos problemas que nós vivemos. Acreditemos nas oportunidades, na justiça, no poder terapêutico e pedagógico desse momento. Aprendamos e nos curemos. Será que nós estamos prontos para isso? É para isso que nós estamos aqui. Graças a Deus. Que assim seja para todos nós. Agora a hora do Ângelus, 18 horas.
como a gente tenta fazer todos os dias, só não fazemos quando temos algum impedimento de trabalho. Agora às 18 horas nós queremos usar esse momento sagrado, que é a hora do Ângelus, quando grandes correntes de oração se reúnem para emitir o melhor de si, para transbordar o melhor de si como vulcões de luz. Queremos nos reunir agora para superar as sombras da terra. Deus Pai, neste momento a terra, a humanidade da terra, reproduz as suas violências e como são apontadas cada um de nós por nossas consciências, nos afundamos na sensação de indignidade, de sermos pecadores, de só merecermos a punição. Nós duvidamos de nós mesmos. Hoje, fomos ensinados por Jesus e seus amigos, os personagens do Evangelho, os ensinamentos do Mestre, que Deus é por nós e que somente nós poderemos ser contra nós. Como o profeta perguntou, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Somente nós mesmos, se nos auto-boicotarmos, se nos congelarmos e afundarmos na indignidade. Nós somos dignos, nós fomos escolhidos por Deus para estar aqui. Com essa confiança, com essa lucidez, com essa certeza, nós temos todas as possibilidades que se abrem para nós. Aproveitemos cada instante, cada momento de agora, perguntando para nossa consciência, perguntando para Deus, perguntando para Jesus, como Paulo fez às portas de Damasco: que queres que eu faça? E perguntando isso agora para Deus e para nossa consciência, receberemos todos nós a resposta que Jesus já deu para toda a humanidade: amor, fraternidade, solidariedade, compaixão diária, exercícios diários de compaixão. Obtida a resposta, façamos como Madalena, como Paulo, como os trabalhadores da última hora, como o bom ladrão. Aproveitemos o nosso momento, reconheçamos a luz maior que é o amor e deixemo-nos dirigir por ela. Ajuda-nos, Pai, nessa coragem da autotransformação, que ela ocorra de forma muito concreta, a partir de agora, a partir de hoje, insuflando-nos coragem para esse autoconhecimento, esse reconhecimento de Deus, resultando dessa aliança, nós com Deus, na transformação para o amor. Que assim seja, graças a Deus. É tudo que a gente quer, não é mesmo? Muito bom, muito bom, muito boa noite já, Mônica, Adelaide, Maria José, Eliana, Estela, Márcia, Elisângela, Rosana, Zex, Mônica, já falei, Débora, grande amiga, Paula Fernandes, Vera, Bárbara, Guacimara, Regina, Maura, Adileia, Sueli. É muito bom estar com vocês e ter essa companhia de amigos de sala de aula, fascinados, mas mobilizados em direção ao Mestre. Muito bom estarmos aqui. A Adileia falou que em um certo momento travou, tomara que tenha voltado depois. E agora vamos então fazer
ver as observações que cada um traz que podem nos ajudar a nossa transformação. Um registro aqui, Eliana Chiodo, nossa amiga, agradece as vibrações pela prima dela, que já recebeu alta e está em casa, graças a Deus. Assim seja, estendamos as graças pela prima da nossa amiga Eliana, para todos aqueles que obtiveram suas curas, que voltaram para suas casas, e que todos esses aproveitem essa cura como um renascimento, como uma nova chance da vida, e aproveitem esse momento para a sua transformação, para a sua melhoria, sempre no sentido da fraternidade, da compaixão e do amor. Que assim seja. Muito feliz por sua prima Eliana. Tomara que todos nós possamos renascer também. Vamos ver quem mais traz essas algumas reflexões. A Mônica sempre lembrando de diversas pessoas encarnadas e desencarnadas que precisam dos nossos melhores pensamentos. Deixa eu ver o que mais os amigos nos trazem. Vamos lá. As pessoas pedindo vibração por amigos, por parentes. Sejamos assim, façamos desse exercício de autorreflexão uma prestação de serviço. A Dileia faz um comentário. Se somos os trabalhadores da última hora, então temos que correr atrás, mãos à obra. Sem dúvida, porque a parábola não diz, mas mesmo depois dos trabalhadores da última hora, alguns não atenderam o convite. E alguns que foram contratados para trabalhar até a última hora, resolveram não trabalhar. Foram até a fazenda, mas não trabalharam. Assim como na parábola das bodas, alguns convidados que foram catados pelos servos do rei não se apresentaram condignamente. Nós fomos chamados, mas Jesus mesmo advertiu que muitos seriam chamados. Somos 7 bilhões de chamados para a classe de recuperação, mas poucos seriam os escolhidos. Para nós nos tornarmos escolhidos, nós precisamos nos habilitar, nos disponibilizar. Então, como diz a nossa amiga Dileia, mãos à obra, não é? Que assim seja para todos nós. Regina também agradece pelas vibrações da pequena Luísa, ela conseguiu. Olha que coisa bonita que nós estamos fazendo aqui. Certamente não foi só por nós que a prima da Eliana, que a Luísa da Regina Frutuoso Guerra conseguiram as suas curas, mas nós colaboramos. O oceano, nós somos uma gota no oceano, mas sem a nossa gota, o oceano não seria o mesmo. Não é isso? Então, muita alegria por fazermos parte dessa melhoria daqueles pelos quais nós rezamos. Muito legal, meus amigos, minhas amigas, esse exercício nosso é fundamental. Dediquemo-nos cada vez mais a eles. Fica o convite para as lives do Semente de Luz, para vocês comparecerem nas reuniões públicas que já voltaram todas. Vamos lá. Segunda-feira às 15 horas, todas as segundas, todas as terças e quartas às 20 horas, todas as quintas às 10 horas da manhã, todos os sábados às 16h30 e todos os domingos às 19h30. São as reuniões públicas que ainda estão com uma limitação conforme as autoridades determinam. Limitação de lotação. Então requer que a gente chegue com antecedência, porque senão pode ser que a gente fique sem possibilidade de entrar
se chegarmos na última hora, em cima da hora. Tomara que assim não seja, compareçam todos. Se vocês puderem, apenas através das lives, toda sexta-feira eu trabalho de fortalecimento frente à influenciação espiritual, no trabalho dos samaritanos, sexta-feira às 15 horas, na página do SEB, com C, C-E-B, Semente de Luz, tá bom? Trabalho de saúde física 2 vezes por mês, aos sábados pela manhã, tem que verificar o calendário junto à página do Semente, e esses serviços todos nos sendo oferecidos das mais variadas formas. Muito legal estar com vocês. Às quintas-feiras nós fazemos o curso Aprendizes do Evangelho, também na página do Semente, e nós convidamos a todos aqueles que quiserem ler um bom livro e de resto fortalecer-se nessa transição, a conhecer os nossos livros Prudente, a Saúde segundo Jesus, que estimula as pessoas a fazerem o Evangelho no lar, fundamental para você fazer a higiene, a faxina espiritual da sua casa e da sua família. Grãos de Mostarda, reflexões para remover montanhas. São reflexões rápidas que nos ajudam a perceber o que a vida está tentando dizer para nós a cada dia. E Saulo e Paulo, para nós pensarmos essa nossa transformação interior, em relação a qual Saulo, o antigo nome de Paulo de Tarso, simbolizam magnificamente a nossa própria transformação, pela linda atitude, pela força moral desse homem, pela realização com o bem, com o amor que ele fez após o seu encontro com Jesus. Todos os recursos desses livros serão endereçados à ONG Fraternidade Sem Fronteiras, com a qual nós temos a alegria de trabalhar. Se vocês quiserem, procurem a gente pelo MSN aqui no Face, e será um prazer estarmos trabalhando juntos também nesse sentido, tá bom? Venha conosco, venha com Semente, vamos nos integrar, nos fortalecer, porque tudo indica, meus amigos, minhas amigas, que muito mais desafios teremos pela frente. Ainda não passamos de ano na nossa classe de recuperação, várias provas ainda nos serão pedidas. Então, fortaleçamos-nos, estudemos em grupo e construamos a nossa realização nessa transição planetária. Um grande abraço para vocês, muita alegria por estudarmos juntos e que nós todos, cada vez mais, nos habilitemos para as provas que virão. Grande abraço para você, um prazer e até a próxima.